uma menina pobre se aproximou de um milionário e disse: "Não vá à sua reunião, senão uma tragédia vai acontecer." Na manhã seguinte, um carro de luxo se aproximou de sua humilde casa. O som dos passos firmes de Rafael Alves ecoava pelo piso de mármore, enquanto ele descia as escadas de sua mansão no alto de um condomínio exclusivo no Rio de Janeiro. A manhã estava quente, o ar carregado da promessa de mais um dia ensolarado. O céu límpido contrastava com a intensidade dos pensamentos que fervilhavam em sua mente. Rafael estava atrasado para uma reunião importante, o que era incomum. Sua pontualidade era quase uma marca registrada, mas os compromissos do dia anterior haviam se estendido além do planejado, deixando-o sem descanso suficiente, enquanto ajeitava a gravata e conferia o celular. Rafael mal notava os detalhes ao seu redor. Os empregados se moviam discretamente, cumprindo suas tarefas sem interrompê-lo. A imensa mansão era um reflexo de seu sucesso, um jardim impecável, carros de luxo estacionados na garagem e uma arquitetura que misturava o moderno e o clássico. Era uma vida que muitos sonhavam, mas que para Rafael parecia monótona. Ele respirou fundo ao atravessar o hall de entrada. Um dos seguranças já estava no portão, pronto para abrir passagem. O carro, um sedã preto brilhante, aguardava com o motorista de uniforme. Antes que ele pudesse dar o próximo passo, algo inusitado aconteceu. "Com licença." A voz fina e determinada cortou o silêncio. Rafael parou, franzindo a testa. Do lado de fora do portão, uma menina pequena o observava. Ela devia ter no máximo 8 anos. Usava roupas simples e uma mochila gasta nas costas. Seus olhos brilhavam de uma maneira peculiar. Como se soubesse algo que ele não sabia, ele ficou imóvel por alguns segundos, confuso. Quem era aquela menina? Como ela tinha passado pela segurança do condomínio? Por que parecia tão calma diante de um homem como ele, acostumado a intimidar até os mais confiantes? "Posso ajudá-la?" perguntou desconfiado. A menina apertou as alças da mochila com força, mas não demonstrou hesitação. Deu um passo à frente e, com uma voz surpreendentemente firme, disse: "O senhor não deve ir a essa reunião." Rafael piscou, atônito. Ele riu baixinho, achando que talvez estivesse sonhando acordado. "Como é?" perguntou, agora interessado. "Por favor, não vá. Algo ruim vai acontecer", continuou a menina. Sem pestanejar, o tom de seriedade na voz dela fez Rafael sentir um arrepio na nuca. Ele olhou ao redor, tentando identificar se aquilo era uma pegadinha, mas os seguranças pareciam tão confusos quanto ele. "Quem te mandou aqui?" Ele se aproximou mais, agora com um tom mais sério. "Ninguém me mandou. Eu só... sei." Ela o encarou sem desviar o olhar. Seus olhos pareciam dizer algo que Rafael não conseguia decifrar. Ele abriu a boca para perguntar mais alguma coisa, mas antes que pudesse, a menina virou as costas e correu pela calçada. O movimento foi rápido, e Rafael ficou paralisado, sem saber o que pensar. Um dos seguranças tentou ir atrás dela, mas a pequena figura desapareceu entre as ruas do condomínio, no carro. Enquanto era conduzido para o escritório, Rafael não conseguia parar de pensar naquela cena. Quem era aquela garota? E como ela poderia saber sobre sua reunião? Ele tentou afastar os pensamentos, concentrando-se na apresentação que faria aos investidores, mas a voz da menina continuava ecoando em sua mente. "Não vá." Ao chegar ao escritório, Rafael tentava ignorar o incômodo. Ligou para sua assistente para confirmar os últimos detalhes da reunião. "Senhor Rafael, os investidores já estão aguardando no hotel. Tudo está preparado conforme solicitado", disse ela, eficiente como sempre. Ele assentiu, mas a dúvida continuava corroendo. A lógica dizia que aquilo era apenas uma coincidência absurda, mas algo dentro dele insistia que devia ouvir o aviso. A lembrança dos olhos da menina o perturbava mais do que ele queria admitir. "Cancela a reunião", ordenou de repente. "O quê?" A assistente parecia não acreditar no que ouvia. "Mas, senhor Rafael, os investidores já chegaram. Eles estão esperando no salão principal. Cancela agora." Ele desligou antes que ela pudesse protestar mais. O resto do dia passou de forma arrastada. Rafael alternava entre tentar justificar sua decisão para si mesmo e se perguntar o que exatamente aquela menina sabia. Já era quase noite quando recebeu uma ligação de um amigo próximo, também envolvido no setor financeiro.
Rafael, você escapou por pouco, disse o homem sem rodeios. Como assim? Perguntou Rafael, sentindo o estômago apertar. A reunião que você tinha hoje não era o que parecia. A empresa que organizou isso foi desmascarada. Eles iam usar a oportunidade para descredibilizar sua empresa na frente dos investidores. Foi uma armadilha. Rafael deixou o telefone escorregar entre os dedos, ainda processando a informação. Uma armadilha. Mas como, e mais importante, como aquela menina sabia disso? Ele levantou da cadeira, a mente girando. Precisava encontrá-la. Precisava entender quem ela era e como sabia tanto. Pela primeira vez em anos, Rafael sentiu algo além de ambição ou frieza. Ele sentiu curiosidade e uma necessidade profunda de respostas. Rafael passou a noite em claro. Os pensamentos corriam mais rápido do que ele conseguia acompanhar. A visão daquela menina tão pequena, mas tão determinada, não saía de sua cabeça. Ele estava acostumado a lidar com pessoas astutas e ambiciosas. Mas Alice, ela era diferente. Sua advertência o tinha salvado de um desastre, e a única coisa que ele conseguia pensar era como, na manhã seguinte, sentado em seu escritório, Rafael revisava os documentos da reunião cancelada. Ele sentia um desconforto crescente à medida que analisava os detalhes. Era tudo muito bem planejado, mas com um propósito sutilmente disfarçado. As cláusulas, as condições, as propostas, tudo indicava uma intenção de prejudicar sua empresa. O golpe teria sido certeiro se ele tivesse ido. Era assustador pensar em como os concorrentes haviam chegado tão longe para tentar derrubá-lo. Enquanto folheava os papéis, a porta do escritório se abriu. Sua assistente, sempre pontual e eficiente, entrou com um olhar preocupado. Senhor Rafael, tenho algumas informações sobre os organizadores da reunião de ontem. Ela hesitou, como se não soubesse exatamente como dar a notícia. Continue, incentivou ele, apoiando-se na mesa. A empresa que agendou o encontro tem conexões com a Maxwell Corp, uma das suas concorrentes. Parece que usaram um intermediário para marcar o evento. Mas nossos contatos descobriram que a intenção era difamar a sua imagem diante dos investidores. Rafael sentiu uma onda de raiva e alívio ao mesmo tempo. Eles tinham tentado jogar sujo, mas ele escapara. Ainda assim, uma parte dele sabia que não teria sido tão esperto se não fosse pela intervenção da menina. Entendido? Continue investigando e garanta que eles saibam que estou ciente. Respondeu, mantendo a voz firme. Quero saber cada detalhe dessa tentativa de sabotagem. Quando sua assistente saiu, Rafael se recostou na cadeira e passou as mãos pelos cabelos. Ele já havia enfrentado concorrência desleal antes, mas nunca algo tão elaborado. A sensação de ter sido salvo por uma criança o deixava desconfortável, quase impotente. Preciso encontrá-la, pensou mais tarde. Naquele mesmo dia, Rafael pegou o carro e decidiu percorrer o bairro onde tinha visto Alice pela primeira vez. Ele sabia que era uma tentativa desesperada, mas algo dentro dele insistia que não podia simplesmente deixar para lá. Dirigir pelas ruas simples e modestas da cidade era um choque para alguém como Rafael. Ele estava acostumado a viver em um mundo de luxo e excessos, onde tudo era controlado e previsível, mas ali, entre calçadas quebradas e casas com pintura descascando, havia um caos que parecia tão real. Ele parou o carro em frente a uma mercearia pequena, onde algumas crianças brincavam com uma bola de futebol improvisada. Rafael desceu do veículo, atraindo olhares curiosos. Era evidente que ele não pertencia àquele lugar, com sua roupa impecável e o ar de quem estava acostumado a dar ordens. Por acaso vocês conhecem uma menina chamada Alice? Perguntou às crianças, tentando soar casual. Os garotos se entreolharam antes de responder. A Alice que mora ali. Um deles apontou para uma casa simples no final da rua. Rafael agradeceu com um aceno e seguiu na direção indicada. Seu coração estava acelerado e ele não conseguia entender por quê. Quando chegou à porta da casa, hesitou por um momento antes de bater. O som ecoou pelo pequeno corredor e ele ouviu passos leves se aproximando. A porta se abriu lentamente, revelando a figura de Alice. Ela parecia surpresa ao vê-lo, mas não intimidada. Eu sabia que o senhor ia voltar, disse ela com um leve sorriso, antes que ele pudesse responder.
Uma voz feminina chamou de dentro da casa. Alice! Quem é? Rafael sentiu o coração parar por um instante ao ouvir aquela voz. Era suave, mas havia algo familiar nela, algo que ele não ouvia há anos. Quando a dona da voz apareceu na porta, ele precisou se segurar para não cambalear. Era Letícia. Por um momento, o tempo pareceu parar. Rafael não conseguia acreditar no que estava vendo. Letícia estava viva. Ela parecia mais magra, com olheiras que denunciavam anos de dificuldades, mas ainda assim era inegavelmente ela. Letícia, murmurou ele, sem conseguir esconder o choque. Letícia também congelou ao vê-lo. Seus olhos se arregalaram, e ela segurou a porta como se precisasse de apoio. O silêncio entre os dois era carregado, cheio de memórias e sentimentos que ambos não sabiam como expressar. Rafael, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela, finalmente, com um tom de desconfiança. Ele tentou falar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Havia tanto o que dizer, mas ele não sabia por onde começar. Eu só vim agradecer a Alice. Ela salvou minha vida, conseguiu dizer, olhando para a menina. Letícia olhou para a filha e depois para Rafael, como se tentasse conectar os pontos. Você não deveria estar aqui, disse ela firme. Obrigada por vir, mas não precisamos de nada de você, antes que Rafael pudesse responder. Letícia fechou a porta, deixando-o parado na calçada, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Rafael ficou parado diante da porta fechada, com o coração acelerado. Letícia estava viva. Durante anos ele acreditou que ela havia morrido na avalanche, e agora, ali estava ela, de carne e osso. Tão real quanto as memórias que ele havia tentado enterrar, ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Havia tantas perguntas, tantas coisas que ele queria dizer, mas Letícia o havia dispensado sem dar qualquer abertura. Sem saber exatamente o que fazer, Rafael caminhou de volta ao carro. Mas antes que pudesse entrar, a pequena figura de Alice apareceu novamente na calçada. Ela correu em sua direção, segurando a mochila. O senhor vai embora? Perguntou, com um tom que misturava curiosidade e decepção. Rafael olhou para ela, ainda incrédulo com tudo o que havia acontecido. Sua mãe pediu para que eu não ficasse, respondeu. Tentando esconder a frustração, Alice franziu a testa, claramente incomodada. Minha mãe sempre faz isso. Ela acha que precisa resolver tudo sozinha, disse a menina, balançando a cabeça. Aquela frase despertou algo em Rafael. Ele sabia que Letícia era orgulhosa, mas não podia simplesmente ignorar o que acabara de descobrir. Alice parecia perceber sua hesitação, e com um sorriso maroto, deu um passo à frente. Quer saber onde eu estudo? Talvez o senhor possa me encontrar lá? Rafael não pôde deixar de sorrir diante da astúcia da menina. Ela era esperta, muito mais do que ele esperava para alguém da sua idade. E por que você quer que eu saiba disso? E perguntou divertido. Alice deu de ombros. Porque o senhor parece legal, e minha mãe disse que o senhor era importante. Um dia, aquelas palavras o atingiram em cheio. Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou para a menina com uma mistura de curiosidade e carinho. Rafael sabia que precisava ser cauteloso. Mas a ideia de se reconectar com Letícia, e agora com Alice, era algo que ele não podia ignorar. Nos dias seguintes, Rafael não conseguia se concentrar no trabalho. Sua mente estava sempre no pequeno encontro com Letícia e Alice. Ele revivia cada detalhe, o tom da voz de Letícia, os olhos brilhantes de Alice, e principalmente o mistério de como tudo aquilo havia acontecido. Depois de muito ponderar, decidiu que precisava agir. Naquela tarde, em vez de ir ao escritório, Rafael dirigiu até a escola que Alice havia mencionado. Não sabia se ela estaria lá ou se Letícia o repreenderia por sua insistência. Mas ele não podia simplesmente deixar o assunto de lado. A escola era simples, mas bem cuidada, com um pátio grande e crianças brincando durante o intervalo. Rafael estacionou o carro e esperou por alguns minutos. Observando de longe, ele sentia-se fora de lugar, mas sua determinação o impedia de voltar atrás. Foi então que a viu. Alice estava sentada em um banco, lendo um livro. Ela parecia tão tranquila, tão diferente das crianças ao seu redor. Rafael decidiu se aproximar.
Mas antes que pudesse chamá-la, ouviu uma voz familiar atrás de si. O que você pensa que está fazendo aqui? Ele se virou e encontrou Letícia parada a poucos metros de distância. Seu olhar era frio, quase desafiador, como se ela já estivesse preparada para confrontá-lo. Eu só queria conversar, respondeu Rafael, levantando as mãos em um gesto pacífico. Prometo que não estou aqui para causar problemas. Letícia suspirou, cruzando os braços. Você não entende, não é? Eu passei anos tentando proteger minha filha. E agora você aparece. Do nada. Sua voz carregava uma mistura de dor e exasperação. Proteger de mim? Perguntou Rafael com o coração apertado. Letícia, eu achei que você estivesse morta. Todos disseram que você havia morrido na avalanche. As palavras dele a pegaram de surpresa. Ela desviou o olhar por um momento, como se estivesse tentando encontrar a resposta certa. Finalmente falou. Foi o que minha avó quis que você acreditasse. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Dona Margarida. O nome dela trouxe uma enxurrada de lembranças. Nenhuma delas boa. Ele se lembrava da hostilidade, das palavras cortantes, de como a mulher havia deixado claro que não o considerava digno de sua neta. Ela me disse que você... Rafael parou, tentando encontrar as palavras certas. Ela disse que você não queria mais nada comigo, que você tinha seguido em frente. Letícia riu amargamente. Claro que ela disse isso. Minha avó sempre odiou a ideia de que eu estivesse com você. Depois da avalanche, ela aproveitou para me afastar de vez. Disse que você nunca me procurou, que havia seguido com sua vida. O peso da verdade caiu sobre Rafael como uma marreta. Ele sentiu a raiva crescendo. Não de Letícia, mas da mulher que havia manipulado suas vidas tão cruelmente. Eu nunca parei de pensar em você, disse ele, a voz baixa, mas firme. Se eu soubesse que você estava viva, que... Letícia balançou a cabeça, interrompendo-o. Não adianta falar do passado agora. O que está feito, está feito. E Alice? Rafael arriscou, tentando controlar a emoção em sua voz. Letícia hesitou, mas antes que pudesse responder, Alice apareceu ao lado deles, segurando a mochila. Vocês dois parecem precisar de um tempo para conversar, disse a menina sorrindo de leve. Posso ir brincar com meus amigos enquanto isso? Rafael olhou para Letícia, esperando que ela tomasse a decisão. Após um longo momento, ela finalmente assentiu. Tudo bem, Alice. Vá. Enquanto a menina corria para o pátio, Rafael voltou sua atenção para Letícia. Ele sabia que a conversa estava longe de terminar, mas aquele momento era um começo. Rafael e Letícia ficaram em silêncio por um instante. Ele olhava para ela como se tentasse absorver cada detalhe. O rosto marcado por anos de dificuldades, os olhos que ainda brilhavam com a mesma intensidade de antes, e a postura que parecia carregar um misto de cansaço e determinação, Letícia desviava o olhar, claramente desconfortável com a presença dele, mas algo nela parecia hesitar em mandá-lo embora novamente. Eu preciso entender, Letícia, começou Rafael, a voz baixa. Por que você nunca me procurou? Ela soltou um suspiro pesado, cruzando os braços como uma barreira protetora. Porque não fazia sentido minha avó? Ela sempre controlou tudo. Quando sobrevivia à avalanche, estava fraca, machucada e completamente dependente dela. Ela fez uma pausa, olhando para o chão. Ela me disse que você não se importava, que tinha seguido em frente com sua vida. Rafael balançou a cabeça, incrédulo. Isso é mentira. Eu passei meses procurando por você. Eu organizei equipes de resgate, paguei investigadores, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Quando me disseram que você estava morta, Ele parou, tentando controlar a emoção. Eu não soube como seguir em frente. Letícia mordeu o lábio, e Rafael percebeu que as palavras dele a estavam atingindo, mas ela rapidamente ergueu a cabeça, com um olhar de quem não estava pronta para ceder. Mike, e depois você desistiu? Perguntou ela com um tom que misturava dor e acusação. Desistir. Rafael quase riu, mas não de humor. Você acha que foi fácil, que foi só seguir em frente? Eu me joguei no trabalho porque era a única coisa que eu podia controlar. Mas a verdade é que uma parte de mim nunca superou a sua perda. Letícia ficou em silêncio, os olhos marejados. Era evidente que aquelas palavras estavam quebrando as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos.
Mas, ao mesmo tempo, era claro que ela não sabia como reagir. Alice é minha filha, não é? Rafael perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Letícia engoliu em seco. Ela hesitou, como se lutasse contra algo dentro de si, mas acabou assentindo. Sim, Alice é sua filha. A confirmação veio como um soco no estômago para Rafael. Ele sentiu uma mistura de alegria e tristeza, como se estivesse ganhando algo precioso. Mas ao mesmo tempo percebendo quanto tempo havia perdido. Por que você nunca me contou? Perguntou ele, tentando manter a calma. Eu não sabia como, respondeu Letícia, desviando o olhar. E para ser honesta, eu tinha medo. Medo de como você reagiria. Medo de como ela reagiria. Rafael deu um passo à frente, tentando encontrar o olhar dela. Eu não vou fugir dessa responsabilidade. Letícia, Alice é minha filha, e eu quero fazer parte da vida dela. Ela finalmente olhou para ele. E Rafael viu algo mudar em sua expressão. Não era exatamente confiança, mas talvez uma abertura. Uma pequena rachadura na muralha que ela havia construído ao redor de si. Isso não vai ser fácil, disse ela. A voz mais suave. Nada que valha a pena é fácil, respondeu ele com firmeza. Nos dias seguintes, Rafael fez questão de mostrar que estava falando sério. Ele começou a visitar Letícia e Alice com frequência, sempre com uma desculpa para aparecer, levar livros para Alice, ajudar Letícia com pequenas tarefas pela casa, ou simplesmente ficar por perto. Aos poucos, ele percebeu que estava ganhando a confiança da filha. Alice era curiosa e cheia de energia, e Rafael não conseguia evitar o sorriso cada vez que ela fazia perguntas sobre sua vida. Ela queria saber tudo, o que ele fazia, como era sua mansão, se ele tinha algum animal de estimação, mas... Mais do que isso, ela queria entender por que ele e Letícia haviam ficado tanto tempo separados. Foi culpa da minha avó, não foi? Perguntou Alice. Certa tarde, enquanto eles estavam sentados no pequeno sofá da sala, Rafael hesitou. Ele não queria dizer algo que pudesse prejudicar a visão que Alice tinha da família. Mas também não queria mentir. Algumas decisões que ela tomou nos afastaram, sim, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Mas agora estamos tentando consertar isso. Alice pareceu aceitar a resposta. Mas Rafael notou que ela guardava algo para si, como se estivesse processando tudo em silêncio. Letícia, por outro lado, continuava resistente, apesar de permitir que Rafael se aproximasse de Alice. Ela mantinha uma distância emocional dele. Sempre que ele tentava puxar uma conversa mais profunda, ela mudava de assunto, ou encontrava uma desculpa para sair da sala. Foi Alice quem quebrou o gelo. Certa noite, quando encontrou Rafael sentado no quintal, observando o céu, ela se aproximou com um sorriso tímido, segurando um caderno desgastado nas mãos. Minha mãe escreveu isso para mim quando eu era pequena, disse ela, estendendo o caderno para ele. Rafael pegou o caderno com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado. Ao abrir, percebeu que era um diário, cheio de anotações feitas por Letícia. A caligrafia dela era familiar, e ele sentiu um nó na garganta ao ler as primeiras páginas. Ali estavam memórias de momentos que ele não viveu, os primeiros passos de Alice, suas primeiras palavras, as dificuldades que Letícia enfrentou para criá-la sozinha. Mas mais do que isso, havia trechos em que Letícia escrevia sobre ele, sobre como ela sentia falta dele, sobre como imaginava que ele estaria. Rafael fechou o diário, incapaz de continuar. Ele olhou para Alice, que o observava com curiosidade. Obrigado por me mostrar isso, disse ele com a voz embargada. Alice sorriu. Eu achei que o senhor devia saber. Naquele momento, Rafael percebeu que tinha muito mais a fazer do que apenas reconquistar a confiança de Letícia. Ele precisava provar que estava disposto a lutar pela família que ele nem sabia que tinha. Rafael não conseguia tirar o diário da cabeça. As palavras de Letícia, escritas com tanta sinceridade, revelavam um lado dela que ele jamais imaginou. Mesmo após anos de separação e as mentiras que os afastaram, ela ainda guardava memórias dele. O via como algo importante em sua vida, e isso o motivava mais do que nunca a se aproximar de Alice e Letícia. Naquela manhã, enquanto revisava contratos no escritório, Rafael mal conseguia se concentrar. As memórias do encontro com Alice
e as revelações de Letícia estavam sempre presentes. Ele sabia que não poderia deixar as coisas como estavam. Decidido, Rafael largou a papelada e pegou o telefone. "Cancele meus compromissos de hoje", disse a sua assistente. Todos, senhor?", perguntou ela surpresa. "Sim, todos. Não quero ser incomodado", respondeu, já saindo em direção à garagem. Na pequena casa onde Letícia e Alice viviam, a vida seguia o ritmo habitual. Letícia estava lavando roupas no tanque, enquanto Alice fazia a lição de casa na mesa da cozinha. Apesar de ter aceitado a presença de Rafael nos últimos dias, Letícia ainda se sentia desconfortável com a ideia de que ele pudesse criar expectativas demais sobre o futuro. Para ela, Rafael pertencia a um mundo distante, um mundo onde ela nunca se encaixou. O som de uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Letícia secou as mãos e foi atender, já imaginando quem poderia ser, quando abriu a porta. Lá estava Rafael, com aquele ar decidido que ela começava a reconhecer. "Você de novo", disse ela cruzando os braços. "Sim, sou eu. Podemos conversar", respondeu ele mantendo o tom calmo. Letícia suspirou, mas deu espaço para que ele entrasse. Alice apareceu no corredor, sorrindo ao ver Rafael. "Oi", disse a menina, correndo para abraçá-lo. Rafael se abaixou para retribuir o abraço, sentindo o coração aquecer. Era incrível como Alice conseguia quebrar qualquer tensão com sua energia e espontaneidade. "É preciso conversar com sua mãe por um momento. Você se importa?", pediu ele. Alice assentiu, pegando seu caderno e indo para o quintal, quando ficaram sozinhos. Rafael se virou para Letícia. "Eu li o diário", começou ele, direto. Letícia ficou tensa, mas não disse nada, apenas esperou. "Não consigo acreditar em tudo o que você passou sozinha", continuou Rafael. "Eu deveria ter estado lá. Você não sabia", respondeu ela depois de um momento. "E, para ser justa, eu também não fiz nada para que você soubesse. Mas agora eu sei", rebateu ele. "E quero fazer parte da vida de Alice." Letícia o observou por um longo momento. Seus olhos estavam cheios de dúvida, mas também de algo que Rafael não conseguia identificar: esperança. "Rafael, você entende o que isso significa?", perguntou ela com seriedade. "Alice não é só uma parte da sua vida que você pode adicionar quando for conveniente. Ela é uma criança que precisa de estabilidade." "Eu sei disso", respondeu ele, com firmeza. "E é por isso que quero estar presente. Não vou simplesmente desaparecer." Letícia suspirou novamente, passando a mão pelos cabelos. "Tudo bem, mas vai ser no tempo dela. E no meu tempo também." Rafael assentiu, sentindo um alívio que não esperava. Era um pequeno passo, mas era algo. Nos dias seguintes, Rafael fez questão de se envolver mais com Alice. Ele a buscava na escola, ajudava com os deveres de casa e, ocasionalmente, a levava para passear. Alice parecia gostar da presença dele, e cada dia que passava, o vínculo entre eles se fortalecia. Em uma tarde, enquanto estavam no parque, Alice fez uma pergunta que pegou Rafael de surpresa. "Você vai morar com a gente algum dia?", perguntou a menina balançando-se no escorregador. Rafael hesitou antes de responder. "Isso depende da sua mãe", disse ele com um sorriso. "Mas eu espero que sim." Alice parecia satisfeita com a resposta. "Eu acho que seria legal", disse ela. "Você podia nos ajudar com as coisas difíceis." Rafael riu, sentindo-se cada vez mais confortável naquele papel. Quando chegaram em casa, Letícia os esperava na porta, com um olhar curioso. "Como foi o passeio?", perguntou ela, enquanto Alice corria para o quarto. "Foi ótimo", respondeu Rafael. Ele ficou em silêncio por um momento antes de continuar. "Letícia, eu quero ajudar vocês, não só emocionalmente, mas financeiramente também." Letícia estreitou os olhos. "Rafael, nós estamos bem. Não quero que você ache que pode resolver tudo com dinheiro. Eu sei disso, mas não se trata de resolver. Se trata de fazer parte. Quero que vocês tenham o que precisam, sem se preocupar tanto." Ela parecia pronta para argumentar, mas parou. Talvez estivesse começando a acreditar que ele estava sendo sincero. "Vamos devagar, Rafael", disse ela finalmente. Ele assentiu. "No seu tempo." Naquela noite,
Enquanto Letícia colocava Alice para dormir, a menina puxou um pequeno envelope debaixo do travesseiro. "Mamãe, olha o que eu achei outro dia", disse ela, entregando o envelope. Letícia o abriu e encontrou uma foto antiga de Rafael. E ela, tirada anos atrás, era um momento feliz, um que ela havia tentado esquecer. "Onde você achou isso?", perguntou surpresa. "No diário? Achei que você ia gostar de guardar." Letícia sorriu, abraçando a filha. Talvez, só talvez, fosse hora de parar de lutar contra o passado e começar a pensar em um futuro. Os dias começaram a tomar um ritmo novo. Mas Letícia ainda sentia a resistência natural de quem havia passado anos carregando sozinha o peso de ser mãe. Rafael estava se esforçando. Isso era claro. Ele não fazia grandes promessas. Não tentava forçar nada. Sua presença era constante e discreta. Algo que ela nunca imaginou que pudesse esperar dele. Mas, apesar de tudo, as barreiras que Letícia havia erguido ao longo dos anos permaneciam firmes. Naquela manhã, ela estava na cozinha, lavando os pratos do café da manhã, enquanto Alice brincava no quintal. O som do portão se abrindo fez seu corpo enrijecer. Ela sabia quem era antes mesmo de ouvir os passos na entrada. "Bom dia, Letícia", disse Rafael, aparecendo na porta da cozinha com um sorriso calmo. Ele trazia uma sacola de compras em uma das mãos. "Bom dia", respondeu ela, tentando esconder o cansaço na voz. Rafael colocou a sacola sobre a mesa e começou a retirar os itens. Frutas frescas, vegetais e algumas coisas que Alice adorava, como chocolates e cereais. Letícia franziu a testa. "Você não precisava trazer tudo isso", disse ela, cruzando os braços. "Eu sei que não precisava", respondeu Rafael, enquanto guardava os itens na pequena geladeira. "Mas eu queria." Letícia balançou a cabeça, mas não disse mais nada. Havia algo no jeito dele que a deixava desconfortável, mas não no sentido ruim. Era mais como se ela estivesse esperando por uma falha. Algo que justificasse sua relutância em deixá-lo se aproximar. Mas até agora, ele não havia dado esse motivo. "A Alice está lá fora?", perguntou ele, terminando de guardar as coisas. "Está, brincando com os vizinhos", respondeu Letícia, secando as mãos no avental. Rafael assentiu e olhou para ela, como se quisesse dizer algo, mas hesitasse. Depois de um momento, finalmente falou: "Letícia, você sabe que eu quero ajudar, não sabe?" Ela o encarou, sentindo o desconforto crescer novamente. "Rafael, nós estamos bem. Eu me virei sozinha por muito tempo. Eu sei disso, e admiro o que você fez pela Alice. Por tudo que passou", respondeu ele com sinceridade. "Mas você não precisa fazer isso sozinha agora. Não é tão simples assim", disse ela, balançando a cabeça. "Você não estava aqui quando ela nasceu. Não estava aqui quando ela ficou doente. E eu precisei passar noites em claro. E agora você aparece e acha que pode simplesmente preencher esse espaço." Rafael sentiu o impacto das palavras dela, mas não recuou. Ele sabia que Letícia estava certa. Mas isso não significava que ele iria desistir. "Eu não estou tentando apagar o que você fez, Letícia. Estou tentando construir algo novo." Ela respirou fundo, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. "Você não entende como é difícil confiar em alguém depois de tudo o que aconteceu. Então me deixa mostrar que você pode confiar em mim", disse ele, a voz firme, mas sem perder a gentileza. "Eu sei que não vou mudar o passado, mas posso ser presente agora." Letícia ficou em silêncio, o olhar perdido por um momento. Finalmente, ela suspirou e assentiu levemente. "Tá bom, Rafael. Vamos devagar." Ele sorriu, como se aquele pequeno sinal de abertura fosse uma vitória. "Obrigado." Naquela tarde, Rafael levou Alice para passear no centro da cidade. Ele queria mostrar a ela algumas coisas que faziam parte de sua vida. Um dos escritórios onde trabalhava, a livraria que costumava frequentar quando jovem, e até uma sorveteria que ele adorava visitar quando era criança. Alice estava encantada com tudo, especialmente com o sorvete gigante que Rafael insistiu em comprar para ela. "Mamãe ia brigar se visse esse tamanho de sorvete", disse Alice. Rindo enquanto tentava dar conta da sobremesa, Rafael riu junto, sentindo-se cada vez mais conectado com a filha. "Então é nosso segredo", respondeu, piscando para ela.
Depois do passeio, Rafael levou Alice de volta para casa. Quando chegaram, Letícia estava na sala, organizando papéis. Ela ergueu os olhos quando os viu entrar e franziu a testa ao ver o sorriso manchado de sorvete no rosto de Alice. "O que foi que você deu para ela?" perguntou, tentando soar severa, mas falhando ao esconder um sorriso. "Só um pouco de sorvete", respondeu Rafael, inocentemente. "Um pouco." Alice interrompeu, rindo. "Era enorme, mamãe." Letícia balançou a cabeça, rindo contra a vontade. "Eu devia saber que vocês dois iam aprontar." Rafael aproveitou o momento de leveza para se sentar ao lado de Letícia. "O que são esses papéis?" perguntou, apontando para a mesa. "Contas, coisas normais", respondeu ela, encolhendo os ombros. "Deixa eu ajudar", disse ele, pegando alguns papéis antes que ela pudesse protestar. Letícia hesitou, mas acabou deixando. Enquanto Rafael analisava os números, ela percebeu que pela primeira vez em muito tempo não se sentia tão sobrecarregada. Era estranho, mas reconfortante. Naquela noite, Letícia ficou acordada por um tempo, pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Era difícil para ela admitir. Mas Rafael estava começando a quebrar as barreiras que ela havia construído. Talvez, só talvez, ele realmente estivesse tentando ser parte da vida delas. Enquanto isso, em sua casa, Rafael olhava para uma foto que Alice havia desenhado. Ele, Letícia e Alice juntos como uma família. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer. Mas aquele pequeno desenho lhe dava esperança. Rafael não conseguia esquecer as palavras do diário. Durante dias, cada frase parecia ecoar em sua mente, trazendo uma mistura de emoções. Por mais que soubesse que o passado era irreversível, as descrições de Letícia sobre as dificuldades que enfrentou sozinha o faziam se sentir impotente. O diário não era apenas uma coleção de memórias, era um testemunho da força dela, e também uma evidência de tudo o que ele perdeu. Naquela noite, Rafael estava sentado em sua cama, com o diário aberto em suas mãos. Ele havia lido e relido cada página, tentando absorver o que Letícia havia vivido em uma das últimas entradas. Ela descrevia um momento especialmente difícil. Alice estava com febre alta e não havia dinheiro para medicamentos. Letícia escreveu sobre como passou a noite ao lado da filha, rezando para que a febre diminuísse. "Eu teria feito qualquer coisa para ajudá-la, mas só tinha as minhas mãos e a minha fé." Rafael fechou o diário e esfregou o rosto com as mãos. Ele se sentia esmagado pela culpa, apesar de tudo o que havia acontecido. Ele sabia que, de alguma forma, havia falhado. Não era apenas a ausência física. Era o fato de que ele nunca havia considerado que Letícia poderia estar viva. Lutando por conta própria, naquela noite, ele tomou uma decisão e tomou uma... Não bastava estar presente na vida de Alice. Ele precisava provar a Letícia que estava disposto a lutar por elas, que queria ser uma parte real daquela família. Na manhã seguinte, Rafael chegou cedo à casa de Letícia. Ele havia comprado frutas frescas, alguns brinquedos simples para Alice e flores para a casa. Quando ela abriu a porta e viu tudo aquilo, sua expressão alternava entre surpresa e desconfiança. "Você acha que vai me comprar com isso?" perguntou ela, com um tom mais desafiador do que sério. "Não é isso, Letícia. Só achei que vocês pudessem gostar." Ele sorriu, tentando manter o tom leve. "E as flores?" "Bom, elas me lembraram você." Letícia suspirou, mas não fechou a porta na cara dele, o que já era um avanço. "Entra, vai!" Rafael entrou e começou a organizar as frutas na pequena cozinha, enquanto Letícia o observava, ainda tentando decidir se aquilo era sincero ou apenas parte de um esforço calculado. Ele parecia diferente do homem que ela lembrava, mas ao mesmo tempo, a dúvida ainda era grande. "O que você quer, Rafael?" perguntou ela, finalmente. Ele se virou para ela segurando uma maçã. "Quero ajudar. Quero fazer parte da sua vida e da vida da Alice." "Não é tão simples assim", disse ela, cruzando os braços. "Você não estava aqui quando precisávamos. E agora, de repente você aparece e quer resolver tudo." Rafael colocou a maçã na mesa e respirou fundo. "Sei que parece assim, mas eu não estou aqui para resolver tudo. Estou aqui porque quero estar presente. Quero ajudar você a carregar esse peso." Letícia desviou o olhar,
lutando contra as emoções que começavam a aflorar. Ela não queria admitir, mas estava cansada. Os anos de luta, de criar Alice sozinha, haviam deixado marcas profundas. Ainda assim, ela não sabia como abaixar a guarda. Isso não vai ser fácil, disse ela, finalmente. Nada que vale a pena é fácil, respondeu ele. Com um sorriso leve, Letícia balançou a cabeça. Mas antes que pudesse responder, Alice entrou correndo na cozinha, carregando um desenho que havia feito. Olha, mamãe, fiz um desenho do papai também. Rafael se abaixou para olhar o papel. Era um desenho simples, mas cheio de significado. Ele, Letícia e Alice, todos juntos, de mãos dadas em frente a uma casa com um grande jardim. Está perfeito, Alice, disse ele, sentindo os olhos marejarem. Letícia observou a cena em silêncio. Algo no coração dela começou a amolecer, embora ela ainda tentasse resistir. Mais tarde, Rafael levou Alice para passear no parque. Eles brincaram, riram, e ele contou histórias de quando era criança, como se esforçava para aprender a andar de bicicleta e como sonhava em construir algo grande quando crescesse. Alice parecia encantada. E você conseguiu, né? Disse ela, segurando a mão dele enquanto caminhavam. Consegui, mas agora acho que descobri algo ainda mais importante do que trabalho e sucesso, respondeu ele. O quê? Perguntou Alice, curiosa. Rafael olhou para ela e sorriu. Você? Alice abriu um sorriso tão largo que fez o coração de Rafael acelerar. Era incrível como aquela pequena menina já significava tanto para ele. Quando voltaram para casa, Alice correu para o quarto para mostrar seus desenhos a Letícia, deixando Rafael e Letícia sozinhos na sala. Obrigada por levá-la ao parque, disse Letícia, com um tom mais suave do que o usual. Eu faria isso todos os dias se pudesse, respondeu ele, sentando-se no sofá. Letícia ficou em silêncio por um momento, antes de pegar o diário que Rafael havia deixado sobre a mesa. Você leu tudo, não é? Li. E isso só me fez perceber o quanto você é forte, Letícia. Ela sorriu, mas havia um pouco de tristeza em seus olhos. Não era força, Rafael. Era necessidade. Ele queria dizer algo, mas antes que pudesse, Alice voltou para a sala com outro desenho, desta vez segurando o caderno que ela mesma usava para anotar suas ideias. Mamãe disse que escreve as coisas dela. Eu também escrevo as minhas, disse ela, entregando o caderno a Rafael. Ele abriu e começou a folhear. Era um misto de desenhos, pequenas frases e ideias que só uma criança poderia ter. Em uma página, havia uma lista intitulada Coisas que eu quero. No topo da lista, estava escrito: que a mamãe e o papai fiquem juntos. Rafael fechou o caderno, sentindo um nó na garganta. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas aquela pequena lista era um lembrete do que realmente importava. Nos dias que se seguiram, Rafael se dedicou a fortalecer a relação com Alice. Ele a buscava na escola, ajudava com os deveres de casa e até começou a ensinar alguns jogos que costumava jogar quando era criança. Alice parecia feliz com a nova rotina, e seu sorriso constante era uma prova de que a presença de Rafael estava fazendo diferença em sua vida. Letícia, no entanto, permanecia cautelosa, embora visse como Alice se animava com Rafael por perto. Não podia deixar de se preocupar, e se ele se afastasse de novo, como ela explicaria isso para a filha? As dúvidas a assombravam, mas por enquanto, preferia observar e esperar. Certa tarde, Rafael chegou mais cedo para buscar Alice na escola. Enquanto esperava no portão, sentiu o olhar curioso de algumas mães que cochichavam entre si. Ele sabia que sua presença ali era incomum, especialmente considerando o bairro simples onde a escola estava localizada. Mas ele não se importava. Para Rafael, cada momento com Alice valia a pena. Quando o sinal tocou, as crianças começaram a sair em grupos. Alice surgiu correndo, com a mochila balançando nas costas e um sorriso que iluminava seu rosto. "Papai!" gritou ela, chamando a atenção de todos ao redor. Rafael se abaixou para abraçá-la, ignorando os olhares. "Como foi a aula, minha campeã?" perguntou ele, ajeitando a mochila dela. "Foi legal. A professora disse que meu desenho era o melhor da turma", respondeu Alice orgulhosa. "Quero ver quando chegarmos em casa." "Vamos." Rafael segurou a mão dela, e os dois seguiram para o carro.
A caminho de casa, Alice começou a fazer perguntas sobre o trabalho de Rafael. Você trabalha em um prédio grande, igual aos que aparecem nos filmes. Mais ou menos, respondeu ele rindo. É um prédio alto, sim, e tem uma vista muito bonita da cidade. Você vai me levar lá algum dia? Perguntou ela, curiosa. Rafael hesitou por um momento. Ele nunca havia imaginado levar Alice para o escritório, mas a ideia parecia interessante. Claro, você pode me visitar quando quiser. Alice sorriu, satisfeita. Depois de alguns minutos em silêncio, ela fez outra pergunta, dessa vez mais séria. Papai, por que você não estava aqui antes? A pergunta o pegou de surpresa. Rafael sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparado para enfrentá-lo tão cedo. Ele respirou fundo antes de responder. Eu não sabia que você existia, Alice. Se soubesse, nunca teria ficado longe. E agora você vai ficar, insistiu ela, com os olhos cheios de expectativa. Sim, vou ficar, garantiu ele, segurando a mão dela com firmeza. Prometo que nunca mais vou sair da sua vida. Quando chegaram à casa, Letícia estava na cozinha, preparando o jantar. Alice correu para mostrar os desenhos que havia feito na escola. Enquanto Rafael se aproximava devagar, observando a interação entre mãe e filha, era evidente que Alice era o centro do mundo de Letícia. E Rafael sentiu um misto de admiração e tristeza ao perceber quanto Letícia havia sacrificado por aquela menina. Parece que ela teve um dia cheio, comentou ele, colocando as mãos nos bolsos. Ela sempre tem, respondeu Letícia, sem tirar os olhos da panela. Alice tem mais energia do que eu consigo acompanhar. Rafael sorriu, mas logo ficou sério. Letícia, eu queria te perguntar uma coisa. Ela parou de mexer a panela e olhou para ele, com uma sobrancelha arqueada. O que foi? Eu gostaria de levar Alice para conhecer meu escritório, mostrar um pouco do meu mundo para ela, disse ele com cuidado. Acho que seria bom para ela ver o que eu faço e como trabalho. Letícia ficou em silêncio por um momento, avaliando a proposta. Você acha que isso é uma boa ideia? Acho que seria importante para ela entender que eu quero que ela faça parte da minha vida, assim como quero fazer parte da dela. Letícia suspirou, mas acabou assentindo. Tudo bem, mas só se ela quiser. No dia seguinte, Rafael levou Alice para o prédio onde trabalhava. A menina ficou encantada com os elevadores de vidro e a vista panorâmica da cidade. Ele a apresentou a alguns colegas, que imediatamente se encantaram com a energia e a curiosidade dela. No escritório, Rafael mostrou sua mesa, cheia de papéis e relatórios. Alice observava tudo com atenção, fazendo perguntas sobre cada detalhe. Você passa o dia todo aqui? Perguntou ela. Sentando-se em sua cadeira, quase o dia todo, respondeu ele rindo. Mas agora que tenho você, acho que vou tentar sair mais cedo. Alice riu e começou a desenhar em um pedaço de papel enquanto Rafael trabalhava. Ele a observava de tempos em tempos, sentindo-se mais completo do que jamais havia sentido. Quando voltaram para casa, Alice estava exausta, mas feliz. Ela correu para contar a Letícia sobre a experiência, descrevendo cada detalhe com entusiasmo. Letícia, por sua vez, parecia mais tranquila, como se começasse a aceitar que Rafael realmente estava comprometido. Mais tarde, quando Alice foi dormir, Letícia e Rafael ficaram na sala, em silêncio por alguns minutos. Finalmente, ela falou. Parece que ela está gostando de ter você por perto. E eu estou gostando de estar perto dela. Respondeu ele sem hesitar. Letícia olhou para ele por um longo momento antes de suspirar. Eu ainda não sei como isso vai funcionar. Rafael, nem eu, mas estou disposto a descobrir, se você estiver, disse ele, com sinceridade. Ela não respondeu de imediato, mas o olhar que lhe deu parecia dizer que estava começando a considerar essa possibilidade. Os dias de convivência entre Rafael, Letícia e Alice estavam ganhando um ritmo inesperado. Rafael sentia-se cada vez mais conectado à filha e, embora Letícia mantivesse sua cautela, era inegável que a convivência estava começando a construir uma ponte entre eles. Porém, um elemento sombrio do passado ainda pairava sobre suas vidas. Dona Margarida, a avó de Letícia. Letícia sabia que Rafael, mais cedo ou mais tarde, enfrentaria a verdade sobre o papel de sua avó na separação deles.
O que ela não imaginava era que o confronto estava mais próximo do que pensava. Era uma tarde ensolarada quando Letícia recebeu uma ligação inesperada. Ela atendeu, e a voz no outro lado da linha trouxe de volta memórias amargas. Letícia, precisamos conversar, disse Dona Margarida, com um tom firme e direto. Letícia apertou o telefone, como se quisesse esmagar as palavras que ouviu. Não temos mais nada para conversar, vó. Eu já deixei claro que não quero você na minha vida. Você acha que pode simplesmente me apagar? Sou sua família, Letícia, rebateu Dona Margarida. E você sabe que não pode esconder a Alice de mim para sempre. Não é isso que estou fazendo, respondeu Letícia, lutando para manter a calma. Eu só estou protegendo a minha filha, coisa que você nunca fez por mim. Dona Margarida riu, mas o som era frio. Desprovido de humor, está cometendo o mesmo erro que sua mãe, sempre achando que sabe o que é melhor. Letícia desligou antes que pudesse ouvir mais. Seu coração estava acelerado, e ela sabia que aquele não seria o fim da conversa. No dia seguinte, enquanto Rafael brincava com Alice no quintal, Letícia se aproximou dele, ainda carregando o peso daquela ligação. Precisamos conversar, disse ela, com um tom sério. Rafael olhou para ela, largando a bola que Alice havia chutado em sua direção. Claro, o que houve? É sobre a minha avó, começou Letícia hesitante. Ela ligou ontem. Rafael ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. É o que ela quer? Ela quer, Alice, ou pelo menos quer que eu permita que ela se aproxime. Os olhos de Rafael se estreitaram, e ele balançou a cabeça. Depois de tudo o que ela fez, você não pode permitir isso, Letícia. Eu sei disso, Rafael, mas ela é insistente, e você sabe como ela pode ser manipuladora, disse Letícia. Claramente incomodada, Rafael ficou de pé, cruzando os braços. Ele sabia que Letícia tinha razão. Margarida era uma mulher astuta, acostumada a conseguir o que queria. Não importava o custo. Então vamos enfrentá-la juntos, disse ele finalmente. Ela não pode continuar controlando sua vida, nem a de Alice. Naquela mesma tarde, Dona Margarida apareceu sem avisar. Letícia estava sentada na sala com Alice, que estava desenhando na mesinha de centro, quando ouviu a batida na porta. Quando abriu, lá estava a mulher que ela temia, mas também odiava, com a postura ereta e o olhar calculado. Podemos conversar. Temos? Perguntou Dona Margarida com a voz firme. Não temos nada para conversar, respondeu Letícia, tentando fechar a porta, mas Margarida colocou o pé na entrada, impedindo o movimento. Letícia, chega de infantilidade. Você não pode continuar me excluindo assim. Antes que Letícia pudesse responder, Rafael apareceu no corredor. Ele parou ao ver Dona Margarida e imediatamente sentiu o sangue ferver. Dona Margarida, disse ele, com um tom que misturava raiva e incredulidade. O que a senhora está fazendo aqui? Margarida o encarou sem hesitar, tentando corrigir os erros que você causou. Rafael, você acha que pode simplesmente entrar na vida delas como se nada tivesse acontecido? Eu não causei nada, rebateu ele, dando um passo à frente. Foi a senhora quem destruiu tudo, separando Letícia de mim e escondendo a verdade por anos. Margarida soltou uma risada curta. Ah, Rafael, você sempre foi ingênuo. Achou mesmo que era o homem certo para a minha neta. Eu era o homem que ela amava, respondeu ele com firmeza. Letícia observava a cena, o coração disparado. Apesar de toda a tensão, ela sentiu uma centelha de alívio ao ver Rafael enfrentando Margarida por tanto tempo. Ela carregou sozinha o peso das ações da avó. Agora, tinha alguém ao seu lado. O que você quer, vó? Interrompeu Letícia, com um tom cortante. Margarida desviou o olhar para ela. Quero o que sempre quis, proteger você e Alice. Rafael não é um homem de família. Ele é um empresário, Letícia. Você realmente acha que ele vai ficar? Letícia apertou os punhos. Ele já está aqui, coisa que você nunca esteve. E ele está tentando. Mais do que posso dizer de você. Margarida ficou em silêncio, claramente irritada com a resposta. Rafael aproveitou a oportunidade para reforçar seu ponto. Dona Margarida, o tempo da senhora passou. Não há mais espaço para o tipo de controle que tentou impor no passado. Isso não é o fim, Rafael, disse ela, finalmente.
Antes de virar as costas e sair, Letícia fechou a porta com força e apoiou as mãos na parede, respirando fundo. Rafael se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Está tudo bem. Não sei, mas obrigada por estar aqui, disse ela, olhando para ele com um misto de gratidão e exaustão. Rafael assentiu. Sempre estarei naquela noite. Enquanto Alice dormia, Letícia e Rafael ficaram na sala, conversando em voz baixa. Pela primeira vez, ela contou tudo sobre o que Margarida havia feito ao longo dos anos. As mentiras, as manipulações e o modo como a controlava. Rafael ouvia atentamente, sentindo a raiva crescer a cada palavra, mas também sentindo ainda mais admiração por Letícia, que conseguiu superar tudo aquilo. Nós vamos superar isso juntos, disse ele, segurando a mão dela. E pela primeira vez, Letícia não recuou. Os dias que seguiram o confronto com Dona Margarida foram intensos. Letícia estava em constante alerta, preocupada com a possibilidade de novas investidas da avó. Rafael, por outro lado, dividia sua atenção entre proteger sua recém-descoberta família e lidar com os problemas crescentes em seu trabalho. Seus concorrentes, percebendo sua distração, começaram a intensificar os ataques contra sua empresa. Naquela manhã, Rafael acordou com um telefone tocando incessantemente. Era sua assistente, Adriana, que trazia notícias urgentes. Senhor Rafael, a situação com os investidores piorou. A Maxwell Corp está espalhando rumores sobre a falência da nossa empresa. Eles também estão tentando atrair nossos principais clientes, disse ela, em um tom urgente. Rafael fechou os olhos por um momento, sentindo a tensão apertar seu peito. Ele sabia que sua ausência prolongada no escritório havia dado espaço para que seus concorrentes agissem. Agende uma reunião com a equipe de marketing e os principais gerentes. Quero que todos estejam prontos para agir, disse ele firme. Sim, senhor. Mas, senhor Rafael, há rumores de que alguns dos nossos parceiros podem estar considerando a proposta deles. Isso o atingiu em cheio. Ele sabia que a Maxwell Corp era conhecida por usar táticas agressivas, mas a ideia de perder a confiança de seus parceiros era devastadora. Vou cuidar disso. Prepare os relatórios e me mande todas as informações sobre as negociações em andamento, respondeu, desligando em seguida de volta à casa de Letícia, enquanto Rafael se preparava para sair. Alice o observava com atenção. Ela podia perceber que algo o estava incomodando. Papai, você vai embora? Perguntou ela, segurando um dos seus brinquedos favoritos. Rafael se ajoelhou ao lado dela, tentando sorrir para tranquilizá-la. Só por algumas horas, minha campeã. Tenho algumas coisas importantes para resolver no trabalho, respondeu ele. Alice o abraçou com força, e Rafael sentiu seu coração apertar. Ele não queria que ela se sentisse abandonada, mas também sabia que precisava enfrentar os problemas no escritório. Prometo que estarei de volta antes do jantar. Tá bom, disse ele, olhando nos olhos dela. Tá bom, respondeu Alice. Sorrindo levemente, Letícia, que estava na cozinha, observava a cena com atenção. Quando Rafael se levantou para sair, ela se aproximou. Rafael, eu sei que você está com problemas no trabalho. Se precisar de ajuda. Bom, estou aqui, disse ela, com um tom hesitante, mas sincero. Ele sorriu, surpreso e grato por suas palavras. Obrigado, Letícia. Isso significa muito para mim, respondeu ele, antes de sair. No escritório, a atmosfera estava tensa. A equipe de Rafael estava visivelmente preocupada, e a pressão era palpável. Ele entrou na sala de reuniões, cumprimentando os gerentes e os membros da equipe com um olhar determinado. Vamos direto ao ponto, começou ele. Quero saber exatamente o que a Maxwell Corp está fazendo e como podemos neutralizar isso. Um dos gerentes de vendas, Lucas, começou a explicar a situação. Eles estão oferecendo contratos com preços reduzidos e prometendo maior flexibilidade nas condições. Alguns dos nossos parceiros estão considerando mudar por causa disso, disse Lucas. Rafael franziu a testa, analisando as informações. Ele sabia que, embora fosse um ataque direto, havia maneiras de combater a estratégia da Maxwell Corp. Precisamos reforçar nossos pontos fortes, disse ele. Nossos parceiros sabem que oferecemos mais do que preços competitivos. Oferecemos qualidade, confiabilidade e suporte
que eles não encontrarão em outro lugar. Quero uma campanha que destaque esses valores. Enquanto a equipe discutia estratégias, Rafael sentia sua determinação crescer. Ele sabia que não podia deixar os ataques de seus concorrentes afetarem sua empresa ou sua vida pessoal. Depois de horas de trabalho intenso, Rafael conseguiu finalizar um plano para proteger sua empresa. Antes de sair, ele ligou para Adriana. Agende reuniões com nossos parceiros mais importantes. Quero falar com eles pessoalmente. Claro, senhor. Mais alguma coisa? Perguntou ela. Sim. Certifique-se de que a equipe de marketing esteja pronta para lançar a nova campanha na próxima semana. Respondeu ele com firmeza quando Rafael voltou para casa. Já era noite. Ele entrou silenciosamente. Mas Alice correu para a sala assim que ouviu a porta. Você voltou, disse ela, abraçando-o com força. Eu disse que voltaria antes do jantar. Não disse, respondeu ele, com um sorriso cansado, mas genuíno. Na cozinha, Letícia estava colocando a mesa para o jantar. Ela olhou para ele, percebendo o cansaço em seu rosto. Como foi o dia? Perguntou ela, servindo um prato de arroz. Intenso, mas produtivo. Consegui resolver algumas coisas importantes, respondeu ele, sentando-se à mesa. Alice começou a contar sobre seu dia na escola, enchendo o ambiente com sua energia contagiante. Rafael e Letícia ouviram atentamente, rindo das histórias que ela contava. Por um momento, Rafael sentiu que tudo estava no lugar. Apesar dos desafios no trabalho e das tensões com Dona Margarida, ele estava exatamente onde queria estar, com sua filha e Letícia, construindo algo novo. Mais tarde, enquanto Alice dormia, Rafael e Letícia ficaram sentados na sala, conversando. Ele contou a ela sobre os desafios no trabalho. E Letícia, surpreendentemente, ofereceu alguns conselhos. Você sempre foi bom em negociar, Rafael. Use isso. Mostre aos seus parceiros que eles podem confiar em você, disse ela, com um sorriso encorajador. Ele a olhou, sentindo uma onda de gratidão. Obrigado, Letícia. Eu realmente precisava ouvir isso, respondeu ele. Letícia balançou a cabeça, sorrindo de leve. Estamos no mesmo barco agora, Rafael. Eu sei o quanto isso é importante para você. E para Alice também. Rafael sentiu seu coração aquecer com aquelas palavras. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas estava determinado a enfrentar qualquer desafio, desde que tivesse Letícia e Alice ao seu lado. Os dias seguintes foram uma mistura de progresso e tensão. Enquanto Rafael equilibrava os desafios de proteger sua empresa dos ataques da Maxwell Corp, ele também se dedicava a fortalecer sua relação com Alice. As visitas à casa de Letícia tornaram-se frequentes. E os momentos com a filha davam a Rafael a motivação necessária para enfrentar qualquer obstáculo. Contudo, Letícia parecia mais cansada a cada dia, e Rafael começou a notar os sinais. Certa tarde, enquanto estavam na sala, Letícia levantou-se subitamente, segurando o encosto do sofá para se equilibrar. Rafael, que estava ajudando Alice a montar um quebra-cabeça, olhou para ela com preocupação. Está tudo bem? Perguntou ele, levantando-se. Sim, só fiquei um pouco tonta. Deve ser o calor, respondeu ela, tentando afastar as preocupações. Mas Rafael não estava convencido. Ele observava Letícia há semanas e sabia que algo estava errado. O cansaço em seus olhos e a frequência com que ela dizia estar bem o preocupavam. Letícia, você já foi ao médico recentemente? Perguntou ele, aproximando-se. Ela balançou a cabeça, como se não quisesse falar sobre isso. Não tenho tempo para isso, Rafael. Além disso, estou bem. Rafael cruzou os braços, claramente insatisfeito com a resposta. Você precisa cuidar de si mesma. Alice precisa de você saudável. As palavras dele a atingiram, mas Letícia desviou o olhar, sem responder. Rafael percebeu que pressioná-la naquele momento não adiantaria, mas decidiu que não deixaria o assunto de lado na manhã seguinte. Rafael chegou à casa de Letícia com um café da manhã reforçado e uma sugestão inesperada. Vamos ao médico hoje, disse ele, enquanto colocava os pães e frutas sobre a mesa. Letícia olhou para ele, surpresa. O quê? Não posso simplesmente largar tudo e ir ao médico. Pode sim, insistiu ele, com um tom firme. Mas gentil, eu já marquei uma consulta para você. Rafael,
Eu não, começou ela, mas ele a interrompeu. Letícia, por favor, isso não é só sobre você, é sobre Alice também. Ela ficou em silêncio por um momento antes de suspirar e assentir. Tudo bem, mas só porque você não vai desistir, não é? Rafael sorriu. Você me conhece bem, no consultório. Letícia passou por uma série de exames, enquanto esperavam pelos resultados. Rafael tentou aliviar a tensão, contando histórias engraçadas de Alice e de algumas situações embaraçosas que ele havia enfrentado no trabalho. Letícia riu algumas vezes. Mas era evidente que estava preocupada. Quando o médico entrou na sala, o clima mudou. Ele se sentou à frente deles e começou a explicar os resultados. Letícia, você está com anemia severa, provavelmente causada por uma combinação de má alimentação e excesso de trabalho, e isso está afetando sua pressão arterial e causando os episódios de tontura. Letícia parecia aliviada por não ser algo mais grave, mas o médico continuou. No entanto, isso não pode ser ignorado. Você precisa de descanso, uma dieta adequada e acompanhamento regular. Caso contrário, os sintomas podem se agravar. Rafael assentiu, já planejando como ajudar Letícia a cumprir as recomendações. Na volta para casa, Letícia estava visivelmente mais tranquila, embora um pouco constrangida. Eu sei que deveria ter cuidado melhor de mim, disse ela finalmente. Mas é difícil quando tudo depende de você. Não depende mais, respondeu Rafael, olhando para ela com seriedade. Eu estou aqui agora. Letícia desviou o olhar para a janela, mas não respondeu. Rafael sabia que ela ainda estava se ajustando à ideia de ter alguém ao seu lado, mas isso não o desanimava. Nos dias que se seguiram, Rafael se dedicou a ajudar Letícia a cuidar de sua saúde. Ele trouxe alimentos ricos em nutrientes, garantiu que ela descansasse e até contratou uma ajudante para aliviar a carga de trabalho na casa. Alice, por sua vez, adorava a nova rotina, especialmente porque significava mais tempo com Rafael. Certa noite, enquanto Alice dormia, Rafael e Letícia ficaram sentados na varanda, conversando. Eu sei que não é fácil para você aceitar ajuda, disse ele, olhando para o céu estrelado. Não é mesmo, admitiu ela, com um sorriso triste. Passei tanto tempo dependendo apenas de mim mesma, que é difícil confiar em alguém. Eu entendo, mas quero que você saiba que pode confiar em mim. Não estou aqui só por Alice. Estou aqui por você também. Letícia olhou para ele. Surpresa com a sinceridade em sua voz, era a primeira vez que Rafael deixava tão claro que seus sentimentos iam além de apenas ser pai de Alice. Ela não respondeu de imediato, mas o olhar em seus olhos parecia dizer que aquelas palavras a haviam tocado. Nos dias seguintes, Rafael continuou a equilibrar sua vida profissional e pessoal. No trabalho, ele implementou as mudanças necessárias para proteger sua empresa, enquanto em casa ajudava Letícia a se recuperar e fortalecia sua conexão com Alice. Certo dia, enquanto Alice desenhava na sala, ela olhou para Rafael e perguntou: Papai, você acha que vamos ficar todos juntos para sempre? Rafael sentiu o coração apertar. Ele sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas também sabia o que queria. Esse é o meu plano, campeã, respondeu ele sorrindo. Alice pareceu satisfeita com a resposta, e Rafael percebeu que, apesar de todas as dificuldades, estava finalmente construindo a vida que sempre desejou. A rotina entre Rafael, Letícia e Alice seguia se fortalecendo. Pequenos gestos e momentos do dia a dia estavam construindo uma conexão cada vez mais sólida. E até mesmo Letícia, com toda a sua resistência, começava a admitir para si mesma que a presença de Rafael fazia bem, não apenas para Alice, mas também para ela. No entanto, as marcas do passado ainda estavam ali, e um novo capítulo dessa história prestes a ser descoberto mudaria o rumo de tudo. Era uma tarde ensolarada, e Alice estava brincando no quintal quando entrou correndo na sala, trazendo consigo um caderno pequeno e desgastado. Papai, mamãe, olha o que eu achei, gritou ela, com os olhos brilhando de entusiasmo. Rafael estava sentado no sofá, revisando algumas planilhas de trabalho, enquanto Letícia estava na cozinha, lavando a louça do almoço. Ambos olharam para a menina ao mesmo tempo, surpresos pela empolgação em sua voz. O que foi, minha campeã? Perguntou Rafael. Fechando o laptop e virando toda a atenção para a filha,
Alice segurava o caderno como se fosse um tesouro recém-descoberto. Ela colocou o objeto sobre a mesa de centro, batendo com a palma da mão para enfatizar sua importância. "Achei isso no baú da vovó Margarida", anunciou ela com a voz cheia de orgulho. Letícia, que estava secando as mãos, parou imediatamente ao ouvir o nome de sua avó. Sua expressão mudou para algo entre preocupação e curiosidade enquanto se aproximava. "Alice, você foi à casa da sua bisavó?", perguntou Letícia, franzindo o senho. Era raro Alice mencionar visitas à casa de Dona Margarida. "Sim, mamãe. Fui com a vizinha, a tia Sandra. A vovó estava lá, mas não percebeu quando eu mexi no baú dela", respondeu Alice, inocente. Rafael já havia pegado o caderno e começado a folheá-lo. Curioso, a caligrafia apressada e familiar que preenchia as páginas chamou sua atenção imediatamente. "Isso é", começou ele, mas Letícia interrompeu, com o tom cheio de incredulidade. "O diário da minha avó." Ela cruzou os braços, parecendo não acreditar no que estava vendo. Não fazia ideia de que ela guardava algo assim. Rafael folheou mais algumas páginas, até que parou em uma entrada que o fez gelar. Ele leu em voz alta. "Eu não podia permitir que Letícia destruísse sua vida ao lado de alguém como Rafael. Ela é jovem demais para entender que um homem como ele jamais seria confiável." Letícia se aproximou rapidamente, pegando o caderno das mãos de Rafael. Sua expressão se tornou dura enquanto lia as palavras. Em silêncio, ela virou a página e continuou lendo. As entradas seguintes descreviam em detalhes as manipulações de Dona Margarida para afastar Rafael, mentir para Letícia e garantir que as duas nunca tivessem chance de reatar. Então ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela nos separou de propósito. A voz de Letícia tremeu, carregada de emoção. "Não só sabia, como ainda se orgulha disso", completou Rafael, o tom firme, mas cheio de indignação. Alice observava os dois com um misto de curiosidade e apreensão. "Vocês estão bravos com a vovó Margarida?", perguntou ela, segurando o braço de Rafael. Rafael respirou fundo antes de responder, abaixando-se para ficar na altura da filha. "Não estamos bravos com você, campeã, mas descobrimos que a vovó Margarida tomou decisões erradas no passado, que machucaram muito a mim e a sua mãe." Alice assentiu, mas ainda parecia confusa, Letícia, ao ver a hesitação da filha. Tentou tranquilizá-la. "Está tudo bem, meu amor. Nós vamos resolver isso", disse ela, acariciando o rosto da menina. Mais tarde, naquela noite, Rafael e Letícia sentaram-se à mesa da cozinha, o diário entre eles. Alice já estava dormindo, e o silêncio da casa tornava o momento ainda mais carregado. "Eu sabia que ela tinha sido cruel, mas isso..." Letícia balançou a cabeça, ainda segurando o diário. "Isso vai além de tudo o que eu imaginava." Ela planejou cada detalhe. "Rafael, ela sabia o que estava fazendo." "Sabia, sim. E isso é exatamente porque precisamos enfrentá-la de verdade agora", disse Rafael, com firmeza. "Não podemos deixar que ela continue achando que tem poder sobre você ou sobre a Alice." Letícia suspirou, colocando o caderno sobre a mesa. "E como você acha que devemos fazer isso? Ela nunca vai admitir que errou." "Não precisamos que ela admita nada. Temos o diário como prova, mais importante. Precisamos garantir que ela nunca mais interfira nas nossas vidas", respondeu ele, olhando diretamente nos olhos de Letícia. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo as palavras dele, embora soubesse que Rafael estava certo. A ideia de confrontar sua avó lhe causava um frio na espinha. Dona Margarida sempre foi uma figura dominante em sua vida, alguém que ela temia enfrentar. "Tudo bem", disse ela finalmente. "Vamos fazer isso juntos." Nos dias que se seguiram, o diário tornou-se um símbolo de resistência para Rafael e Letícia. Eles sabiam que a conversa com Dona Margarida seria inevitável, mas decidiram esperar pelo momento certo. Enquanto isso, a presença constante de Rafael na vida de Alice continuava a fortalecer os laços entre eles. Certa tarde, Alice voltou da escola com um caderno nas mãos e um sorriso no rosto. "Eu fiz um diário também, igual ao da mamãe", disse ela. Colocando o caderno na mesa, Letícia abriu o caderno, surpresa, e encontrou desenhos e pequenas anotações feitas por Alice.
Em uma das páginas, havia um desenho que a fez sorrir e se emocionar ao mesmo tempo. Ela, Rafael e Alice, de mãos dadas, em frente a uma casa com um jardim. Eu quero que a gente fique assim para sempre, disse Alice. Com um sorriso tímido, Letícia segurou o caderno contra o peito, sentindo as lágrimas se formarem. Ela olhou para Rafael, que parecia igualmente emocionado. E vamos, campeã. Isso eu prometo, disse ele com a voz firme e cheia de convicção. Naquele momento, Letícia percebeu que, apesar de tudo, o futuro que Alice desejava não era impossível. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que poderiam construir algo sólido, algo que o passado não poderia mais destruir. Rafael e Letícia passaram os dias seguintes planejando como confrontar Dona Margarida. O diário era uma prova incontestável das manipulações que haviam destruído o relacionamento deles. Mas o objetivo não era apenas acusá-la. Letícia queria que sua avó entendesse que não teria mais controle sobre ela ou sobre Alice. Era hora de encerrar aquele ciclo de dor e manipulação. Na manhã do confronto, Letícia estava tensa, sentada à mesa da cozinha. Ela observava o diário, agora desgastado de tantas leituras, como se ele fosse tanto um escudo quanto uma arma. Rafael, ao lado dela, segurou sua mão. "Você está pronta?" perguntou ele, com um tom encorajador. "Não sei se pronta é a palavra certa, mas é algo que precisa ser feito", respondeu Letícia, apertando os punhos. "Eu deixei que ela controlasse minha vida por muito tempo." "Isso termina hoje, Alice." Alheia ao peso da conversa, estava no quintal brincando com seus desenhos. Rafael e Letícia decidiram que o confronto com Dona Margarida seria apenas entre eles. Não queriam expor Alice à tensão que sabiam que o encontro traria. Ao chegarem à casa de Dona Margarida, o ambiente já parecia carregado. A casa era a mesma de sempre, com móveis antigos e o cheiro característico de flores que Letícia lembrava tão bem. A avó estava sentada na sala, com uma xícara de chá nas mãos, como se já esperasse por eles. "Não esperava uma visita de vocês dois juntos", disse ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Precisamos conversar, vó", começou Letícia, entrando diretamente no assunto. "Encontramos algo que você escreveu, algo que muda tudo." Margarida arqueou as sobrancelhas, mas não se abalou. "Do que você está falando, menina?" Rafael tirou o diário da bolsa e o colocou sobre a mesa de centro, diante dela. Margarida olhou para o objeto com um misto de surpresa e desdém. "Ah, isso! Eu imaginava que uma hora você encontraria", disse ela, recostando-se na poltrona. "E o que tem de tão importante aí que vocês precisaram vir aqui fazer esse teatro?" Letícia sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo antes de responder. "Está tudo aqui, vó. Cada mentira que você contou, cada decisão que tomou por mim, você destruiu o que eu tinha com o Rafael e nos fez acreditar em coisas que nunca foram verdade." Margarida soltou uma risada seca, balançando a cabeça. "Eu fiz o que precisava ser feito. Você era jovem demais." Letícia, cega por uma paixão que nunca teria dado certo. "Eu estava te protegendo." "Protegendo", interveio Rafael, a voz carregada de indignação. "Afastar Letícia de mim e me fazer acreditar que ela estava morta foi proteção. Você destruiu nossas vidas, Dona Margarida." A mulher olhou para Rafael com frieza. "Você nunca foi bom o suficiente para minha neta. Um homem ambicioso, mas sem raízes, sem estrutura. Achei que Letícia entenderia isso com o tempo, mas parece que me enganei. Não cabe à senhora decidir quem é ou não bom o suficiente para ela", rebateu Rafael firme. "Letícia é uma mulher forte. E tudo o que ela conquistou foi apesar de você, não por sua causa." Letícia finalmente encontrou sua voz. Ela se levantou, os olhos brilhando com um misto de raiva e determinação. "Eu vivi anos acreditando nas suas mentiras, vó. Passei por tanta coisa, sozinha, enquanto você assistia de longe, sem mover um dedo para ajudar. Tudo porque achava que tinha o direito de controlar minha vida. Mas não tem, e nunca mais vai ter." Margarida ficou em silêncio por um momento, finalmente parecendo compreender a gravidade da situação. Ela olhou para o diário e depois para Letícia. "E o que você vai fazer agora? Jogar tudo isso na minha cara e desaparecer?" "É isso." Letícia balançou a cabeça. "Não,
Eu não preciso desaparecer, mas quero que você saiba que acabou. Você não tem mais poder sobre mim, sobre o Rafael ou sobre a Alice. Eu vou proteger minha família, mesmo que isso signifique te deixar no passado. Rafael assentiu, apoiando Letícia. Nós não estamos aqui para buscar vingança. Estamos aqui para colocar um ponto final nisso. Margarida olhou para eles, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, parecia verdadeiramente desconcertada. Letícia pegou o diário da mesa e o segurou contra o peito. Adeus, vó, disse ela com firmeza, sem esperar por uma resposta. Letícia e Rafael saíram da casa. Quando chegaram ao carro, Letícia finalmente soltou a respiração que estava segurando. Rafael colocou a mão em seu ombro. Você foi incrível, disse ele com um sorriso encorajador. Não sei se me sinto incrível, mas me sinto livre, respondeu ela, com um sorriso tímido. De volta à casa, Alice correu para abraçá-los. Como se soubesse que algo importante havia acontecido, Letícia segurou a filha com força, prometendo a si mesma que nunca permitiria que Alice passasse pelas mesmas manipulações que ela havia enfrentado. Naquela noite, enquanto Alice dormia, Letícia e Rafael ficaram na varanda, observando as estrelas. Pela primeira vez em muito tempo, Letícia sentiu que o peso em seus ombros estava diminuindo. Obrigada por estar ao meu lado hoje, disse ela, olhando para Rafael. Sempre estarei, Letícia. Você sabe disso, respondeu ele, segurando sua mão. E naquele momento, Letícia finalmente acreditou, com o confronto com Dona Margarida atrás deles. Rafael e Letícia começaram a sentir uma leveza que há muito não experimentavam. A sombra do passado havia sido enfrentada, e o foco agora estava em construir um futuro para Alice e para eles mesmos. Mas, como qualquer reconstrução, isso exigiria tempo, paciência e confiança. Na manhã seguinte ao confronto, Rafael chegou à casa de Letícia com uma ideia. Ele segurava um caderno e um envelope em mãos, seu rosto iluminado por um sorriso que contrastava com o cansaço acumulado das últimas semanas. Alice correu para a porta ao vê-lo chegar. Papai, o que é isso? Perguntou ela, apontando para o envelope. É uma surpresa, mas só posso contar para sua mãe primeiro, respondeu ele piscando. Alice fez um bico, mas acabou aceitando a explicação. Letícia apareceu logo em seguida, secando as mãos em um pano de prato. Ela arqueou as sobrancelhas ao notar o entusiasmo de Rafael. O que está aprontando agora? Perguntou cruzando os braços. Nada demais. Apenas pensando em como podemos dar um novo passo. Pode se sentar, disse ele, gesticulando para a mesa da cozinha. Letícia sentou-se claramente intrigada. Rafael colocou o caderno e o envelope sobre a mesa e começou a explicar. Eu estava pensando. Passamos tanto tempo olhando para trás, tentando entender e superar o que aconteceu, agora que enfrentamos tudo. Por que não começamos a construir algo juntos? Disse ele, abrindo o caderno. Letícia olhou para as páginas cheias de anotações, esboços e ideias. Eram planos para algo que ela não esperava. Um pequeno negócio, algo que combinava os talentos dela e o apoio de Rafael. Você quer abrir um café? Perguntou ela surpresa. Sim, pensei em algo aconchegante, onde você poderia mostrar seu talento com doces e bolos. E eu ajudaria com a administração. Alice poderia até ajudar na decoração. Se quiser, explicou ele, olhando para Letícia com expectativa. Letícia ficou em silêncio, folheando as páginas do caderno. As ideias eram bem pensadas, e Rafael havia claramente dedicado tempo para considerar cada detalhe. Mas havia algo nela que hesitava. Rafael, isso é... muito. Não sei se estou pronta para algo assim. É uma grande responsabilidade, disse ela finalmente. Sei que é um grande passo, Letícia, mas quero fazer isso com você. Não é apenas sobre o café. É sobre criarmos algo juntos, uma base sólida para o futuro da nossa família. Respondeu ele, com sinceridade. As palavras nossa família fizeram Letícia parar. Ela olhou para Rafael e viu algo que não via há muito tempo. Um homem que estava disposto a compartilhar os desafios e as conquistas com ela. Alice, que estava ouvindo a conversa do corredor, entrou correndo na cozinha. Um café? Eu posso ajudar? Posso fazer desenhos para as paredes? Perguntou ela. Animada,
Rafael riu e olhou para Letícia. Parece que temos uma sócia entusiasmada aqui. Letícia suspirou, mas não conseguiu esconder um sorriso. Tudo bem, Rafael. Vamos tentar. Mas você sabe que vai ser trabalho duro, certo? Disse ela com um olhar sério. Estou pronto para isso. E mais importante, estamos fazendo isso juntos, respondeu ele. Os dias seguintes foram cheios de planejamento. Letícia e Rafael visitaram possíveis locais para o café, discutiram cardápios e até começaram a comprar materiais. Alice estava sempre por perto, oferecendo ideias criativas e coloridas para o espaço. Letícia, embora animada, ainda carregava certa cautela. A confiança não era algo que ela entregava facilmente, mas a dedicação de Rafael estava começando a quebrar as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos. Certa noite, enquanto estavam no pequeno escritório improvisado, Rafael olhou para Letícia e disse: Sabe, eu nunca imaginei que encontrar vocês mudaria minha vida dessa forma. Por muito tempo, achei que tudo o que eu precisava era sucesso no trabalho. Mas agora percebo que isso não significava nada sem vocês. Letícia parou de escrever e olhou para ele. As palavras dele a desarmaram completamente. Você realmente mudou, Rafael. Não sei se eu teria acreditado nisso há alguns meses. Mas agora, vejo que está sendo sincero. Estou, Letícia. E quero que você saiba que não importa o que aconteça. Eu sempre estarei aqui para você e para a Alice, respondeu ele, segurando sua mão. Letícia sorriu. E naquele momento, algo dentro dela começou a se solidificar. Talvez, finalmente, ela pudesse confiar nele de verdade. Com o passar das semanas, o café começou a tomar forma. O local que escolheram era aconchegante, com janelas grandes e uma área para Alice desenhar e exibir suas criações. Letícia trabalhou duro no cardápio. Enquanto Rafael cuidava da logística e dos detalhes financeiros, na inauguração, o café estava cheio de amigos e vizinhos que vieram prestigiar. Alice corria de um lado para o outro, orgulhosa de mostrar seus desenhos na parede. Letícia, apesar do nervosismo, não conseguia conter o sorriso ao ver o resultado de tanto esforço. Rafael observava tudo de longe, sentindo-se realizado. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas também sabia que juntos poderiam superar qualquer coisa. Quando Letícia se aproximou, ele a segurou pela cintura e disse: Conseguimos. Ela sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. Sim, e foi melhor do que eu imaginava. Rafael olhou para Alice, que ria com os clientes, e depois para Letícia. Pela primeira vez, ele sentiu que o passado havia finalmente ficado para trás, e o futuro estava cheio de possibilidades. A inauguração do café foi um marco na vida de Rafael, Letícia e Alice. O espaço, repleto de cores vibrantes e decoração aconchegante, refletia não apenas o esforço coletivo, mas também o espírito renovado da família. Cada móvel, planta e detalhe do ambiente carregava uma história, como se fosse uma extensão dos momentos que os uniram. Era uma manhã clara e movimentada no café. Alice estava sentada em uma das mesas, desenhando com seu estojo de lápis de cor. Enquanto Letícia organizava bolos frescos no balcão, Rafael entrou carregando 2 caixas grandes, equilibrando-as com cuidado. Cuidado aí, papai, não derruba tudo, brincou Alice, olhando de soslaio enquanto pintava. Muito engraçado, campeã. Você devia estar me ajudando, rebateu Rafael. Colocando as caixas no chão com um suspiro exagerado, Letícia riu, observando a interação. Não dá para competir com o talento artístico dela. Deixa a menina criar. Rafael abriu uma das caixas e começou a tirar pequenas lousas decorativas com mensagens motivacionais para colocar nas mesas. Cada uma delas tinha sido ideia de Alice. Ele segurou uma com a frase: Aqui, os sorrisos são tão doces quanto os bolos. Nossa poeta mirim se superou nessa, comentou Rafael, mostrando a lousa para Letícia. Claro que sim, respondeu Alice orgulhosa, sem tirar os olhos do desenho que estava terminando. Com o passar das semanas, o café começou a ganhar fama no bairro. Não era apenas a qualidade dos bolos e pães que atraía os clientes, mas também a energia acolhedora do lugar. Letícia se destacava com seu carisma natural, Rafael cuidava dos bastidores com eficiência, e Alice, com sua criatividade, era como a mascote do café. Uma tarde,
Enquanto Letícia atendia no balcão, uma cliente idosa entrou pela porta, observando o ambiente com atenção. Ela era magra, com cabelos brancos presos em um coque, e segurava uma bengala decorada com pequenas flores pintadas à mão. Letícia a recebeu com um sorriso caloroso. "Bem-vinda. Posso ajudar?" perguntou enquanto ajeitava o avental. "Querida, este lugar é encantador. Parece que saí de uma rua comum e entrei em um pedaço do céu", disse a mulher, com um sorriso gentil. Letícia ficou tocada pelo elogio. "Que bom que se sente assim. Esse lugar significa muito para mim e para minha família." A mulher assentiu, olhando ao redor. "Dá para sentir isso. Não são só os bolos, embora estejam deliciosos. É o ambiente, o amor que vocês colocaram aqui." Letícia sorriu, agradecendo. A cliente escolheu um pedaço de bolo de laranja e se sentou perto da janela, observando as pessoas que entravam e saíam. Naquela noite, depois de um longo dia de trabalho, Rafael sugeriu que fizessem algo especial, enquanto Alice ajudava a recolher as xícaras e guardanapos das mesas. Ele chamou Letícia para se sentar. "Tenho uma ideia", disse ele, com um sorriso que Letícia reconhecia como sendo o prelúdio de algo grande. "Lá vem você com suas ideias", respondeu ela, brincando, mas curiosa. "Vamos fazer uma noite especial aqui no café, algo que celebre tudo o que conquistamos até agora. Um evento para os clientes, algo como uma noite de histórias e música, o que acha?" Letícia pensou por um momento. "Parece interessante, e acho que seria uma boa forma de agradecer a todos que têm nos apoiado." "Perfeito, Alice. Você quer ajudar a planejar?" perguntou Rafael, olhando para a filha. "Claro que quero. Posso desenhar os convites", respondeu Alice, animada, já começando a esboçar algo no papel. Nos dias seguintes, a família se dedicou a organizar a noite especial no café. Alice desenhou os convites, Letícia preparou um cardápio especial e Rafael garantiu que tudo estivesse impecável. No dia do evento, o café estava repleto de luzes, velas e flores. As mesas foram dispostas de forma que todos pudessem interagir, e uma pequena área foi improvisada para apresentações. Quando os primeiros clientes começaram a chegar, Rafael sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo. Ele e Letícia cumprimentaram cada pessoa que entrava, enquanto Alice corria de mesa em mesa, entregando desenhos como presentes. Letícia fez uma breve introdução, agradecendo a presença de todos e explicando o propósito da noite. Logo começaram as histórias e apresentações musicais. Um vizinho trouxe um violão e tocou algumas canções, enquanto clientes se revezavam para compartilhar histórias engraçadas e emocionantes. No meio da noite, Alice pediu a palavra. Ela subiu em uma cadeira, segurando um de seus desenhos. "Quero dizer uma coisa. Eu amo esse café porque ele é como a nossa casa. Aqui, somos felizes juntos, e eu acho que todo mundo que vem aqui pode ser feliz também", disse ela, com um sorriso radiante. A plateia aplaudiu, e Letícia enxugou uma lágrima que escorreu sem que ela percebesse. Rafael olhou para Alice com orgulho, sentindo-se mais completo do que nunca depois do evento. Já tarde da noite, Rafael e Letícia estavam sentados na varanda de casa, descansando após o dia intenso. Alice já havia ido dormir, exausta de tanta animação. "Foi um sucesso, não acha?" perguntou Rafael, segurando uma xícara de chá. "Foi mais do que eu imaginava. E ver a Alice tão feliz? Isso não tem preço", respondeu Letícia. Olhando para o céu estrelado, Rafael colocou a xícara sobre a mesa e segurou a mão dela. "Letícia, eu sei que já disse isso antes, mas preciso repetir. Nada disso seria possível sem você. Você é o coração desse café, e da nossa família também." Letícia sorriu, olhando para ele com ternura. "E você é a razão de tudo isso ter se tornado possível. Acho que estamos nos saindo bem, não acha?" "Estamos nos saindo muito bem", respondeu ele, puxando-a para mais perto. Naquele momento, com as estrelas como testemunhas, eles perceberam que haviam finalmente encontrado algo que o tempo, as dificuldades e até mesmo as manipulações do passado não poderiam mais destruir. Um lar, um amor renovado e uma família unida, com o sucesso do café consolidado e a rotina familiar cada vez mais harmoniosa, Rafael sentia que era hora de dar o próximo passo,
O futuro que antes parecia tão incerto, agora estava claro em sua mente. E ele sabia que, para completar essa jornada, precisava fazer algo especial, algo que mostrasse a Letícia que ele estava comprometido de corpo e alma com elas. Naquela manhã, Rafael chegou cedo ao café, antes mesmo de Letícia e Alice. Ele carregava uma pequena caixa no bolso e um plano em mente, enquanto ajustava as cadeiras e revisava os detalhes do ambiente. Sentiu um misto de nervosismo e excitação. Quando Letícia chegou, ele a cumprimentou com um sorriso mais largo que o normal. "Você está animado hoje. O que aconteceu?" perguntou ela, curiosa. "Nada demais. Só acho que hoje vai ser um dia especial", respondeu ele, tentando soar casual. Alice entrou logo em seguida, carregando sua mochila e correndo até Rafael. "Papai, olha o que eu fiz na escola", disse ela, entregando-lhe um desenho. O desenho mostrava o café mais uma vez, mas dessa vez com um detalhe diferente. Um pequeno coração no topo do prédio e as palavras "Nossa família" escritas embaixo. "Está perfeito. Alice, acho que você é a melhor artista que já conheci", disse Rafael, abraçando-a. Letícia, observando a cena, sorriu. Era impossível não sentir o amor que Rafael e Alice compartilhavam. E ela sabia que isso a fazia querer acreditar cada vez mais no futuro que estavam construindo ao longo do dia. Rafael estava mais atento do que nunca, organizando cada detalhe do café com uma precisão incomum. Letícia percebeu, mas decidiu não comentar. Ela sabia que, quando Rafael tinha algo em mente, era melhor esperar para ver o que aconteceria. Quando o café fechou, Rafael pediu que Alice ficasse com uma vizinha por algumas horas. Ele disse que tinha algo especial planejado para Letícia. "Algo especial?", perguntou Letícia com um sorriso intrigado. "Você vai ver. Mas primeiro, vamos fechar tudo aqui", respondeu ele misterioso. Algumas horas depois, Rafael voltou ao café com Letícia. O lugar estava diferente. Luzes suaves decoravam o ambiente. Velas estavam espalhadas pelas mesas, e uma música tranquila tocava ao fundo. Letícia ficou sem palavras ao entrar. "Rafael, o que é isso?", perguntou ela, olhando ao redor. "Só uma forma de celebrar tudo o que conquistamos juntos", respondeu ele, segurando sua mão e levando-a até uma das mesas. Na mesa havia um pequeno envelope com o nome dela escrito à mão. Letícia abriu e encontrou uma carta. Enquanto lia, as palavras de Rafael a emocionaram profundamente. "Letícia, desde o momento em que você voltou para minha vida, tudo mudou. O vazio que eu sentia finalmente foi preenchido, e cada dia ao seu lado e ao lado da Alice me lembra do que realmente importa. Não é o sucesso nem os bens materiais. É o amor, a parceria e a família que estamos construindo juntos. Hoje, quero fazer uma promessa a você, a Alice e a nós três, de que estarei aqui, agora e sempre, para cuidar de vocês e do nosso futuro." Quando Letícia terminou de ler, já havia lágrimas em seus olhos. Ela olhou para Rafael, que agora estava ajoelhado diante dela, segurando uma pequena caixa aberta. Dentro, havia um anel simples, mas elegante, que refletia a luz suave do ambiente. "Letícia, você aceita dar mais um passo comigo? Não apenas como parceiros neste café, mas como família. Quero passar o resto da minha vida com você e com a Alice. Quer se casar comigo?" Letícia levou a mão à boca, surpresa, e começou a rir entre as lágrimas. "Você é mesmo impossível, Rafael, sempre surpreendendo." "Isso é um sim?", perguntou ele com um sorriso esperançoso. Ela assentiu, ainda rindo e chorando. "É claro que é um sim." Rafael colocou o anel em seu dedo e a abraçou com força. Naquele momento, todo o passado parecia finalmente resolvido, e o futuro brilhava diante deles com possibilidades infinitas. Quando voltaram para casa, Alice estava esperando ansiosamente. "Vocês demoraram. O que aconteceu?", perguntou ela, com a curiosidade típica de uma criança. Rafael se ajoelhou ao lado dela e disse: "Alice, a mamãe e eu decidimos que queremos ser uma família para sempre. Vamos nos casar?" Os olhos de Alice se iluminaram, e ela começou a pular de alegria. "Isso é incrível. Eu posso ser dama de honra." "É claro que pode, campeã", respondeu Letícia, abraçando a filha. Nos meses seguintes,
Os preparativos para o casamento se tornaram uma nova aventura para a família. Alice estava envolvida em cada detalhe, desde as flores até os desenhos que decorariam o convite. O café continuou prosperando, tornando-se um símbolo da união deles. No dia do casamento, realizado em um jardim ao ar livre, Letícia caminhou pelo corredor segurando as mãos de Alice. Rafael a esperava no altar. Com um sorriso que refletia toda a felicidade que sentia, quando trocaram os votos, cada palavra era carregada de amor e gratidão. Rafael prometeu nunca mais deixá-las, e Letícia prometeu confiar nele completamente. Alice, segurando as alianças, olhava para os dois com orgulho, ao final da cerimônia. Enquanto os três se abraçavam, Letícia sussurrou: "Eu não poderia imaginar um final melhor." Rafael respondeu, segurando as duas: "Isso não é um final, é apenas o começo da nossa história." E assim, com amor, superação e a promessa de um futuro juntos, eles deram início a uma nova etapa como uma família completa e feliz.